1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Todos os sinais estão aí para despertar o mundo. Os sinais que estão acontecendo lá fora é para assustar o mundo, para ver se as pessoas acordam, percebem que está acontecendo algo fora do comum, algo fora do normal. Você vê que mesmo as pessoas que moram lá em Israel, que foram nascidas e criadas no meio desse conflito, que já estão, entre aspas, acostumadas com essa guerra, que não é de hoje, é milenar, é centenária. Eles estão acostumados a interceptar foguetes que são lançados em Israel. O domo de ferro sempre esteve em ação. Mas eles agora estão assustados, porque mesmo eles nunca viram algo nessa proporção que está acontecendo agora. Mesmo quem estava acostumado, agora está assustado. Você já percebeu que as coisas ultimamente estão acontecendo tudo ao mesmo tempo? Antes tinha uma pausa. Acontecia uma guerra, passavam anos de paz. Acontecia um terremoto aqui, passava anos sem ter um terremoto. Agora não, é tudo ao mesmo tempo. É terremoto em vários lugares. É incêndio em vários lugares. É tromba d'água de um lado, tufão, ciclone, fogo de outro, tremor de terra de outro lado, guerras. Nem acaba uma guerra, já está começando outra. O mundo está à beira de um cataclisma. Perdeu o controle. As agências governamentais já não funcionam. A segurança pública está um caos. As pessoas entrando nas escolas armadas, matando crianças, o crime organizado dominando. Ninguém tem mais solução para o problema. É irreversível. O aquecimento global é irreversível. A natureza vai cada vez mais se voltar contra o homem. E o apóstolo Pedro está dizendo, está próximo o fim de todas as coisas. Estais, portanto, sede sóbrios e vigiai. Agora é hora de vigiar mais. Se você já está vigiando, vigie mais, viu? Se você já está orando, ore mais. É hora de orar mais. Se você já está em comunhão com Deus, fortaleça ainda mais a sua comunhão com Deus. Se você está de pé, cuide-se para não cair. Cuide mais ainda da sua alma. Seja mais ainda seletivo com as amizades. Seja mais criterioso nos negócios que você faz. Seja mais criterioso com as pessoas que se aproximam de você. Seja mais cuidadoso com os lugares que você frequenta. Seja mais seletivo com as coisas que você coloca nos seus ouvidos, diante dos seus ouvidos. O que você ouve. O tipo de música que você ouve está lhe enchendo de quê? Está lhe enchendo das coisas de Deus ou está lhe enchendo das coisas do mundo? As letras das músicas que você ouve, e às vezes fica o dia inteiro com fone no ouvido lá, batendo
no seu ouvido, igual uma bigorna. Está lhe enchendo de quê? Quando você vai para frente da televisão, os filmes, as séries, as novelas que você assiste, está lhe enchendo de quê? Está alimentando o que dentro de você? Cuidado com a internet. Quando você está lá navegando nas redes sociais, do que você está se enchendo? Porque o mundo está embriagado. O mundo está embriagado. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, porque elas estão tão cheias de si, elas estão tão embriagadas no pecado, que elas não conseguem discernir o certo do errado. Porque diante de tudo isso, não era para as pessoas estarem correndo para a igreja? Não era para as pessoas estarem procurando entregar a vida delas para Jesus? Não era para a gente estar tendo problema aqui na igreja de batizar tanta gente? Não era para ter uma multidão procurando se batizar nas águas? Não era para ter uma multidão buscando a Deus? Mas você está vendo as pessoas se voltando para Deus? Não. O que você está vendo é as pessoas se afastando ainda mais de Deus. Uma época como essa, diante de tudo que está acontecendo, não era para ninguém estar afastado. Como é que uma pessoa que está afastada, que está desviada, ela continua desviada? Não era para todos os que estão afastados, que conhecem a palavra, vendo os sinais do fim de todas as coisas, não era para essas pessoas estarem voltando em massa para a presença de Deus, se arrependendo, renovando a sua aliança com Ele enquanto é tempo? Mas você está vendo isso acontecer? Não, é a conta-gota. É a conta-gota que volta um, sai 1000, volta um. De 1000 que se afasta, um volta, 2 volta. A maioria não volta mais. Como é que pode, numa época dessa, a pessoa está pensando em se afastar? Numa época dessa, era para alguém que está dentro da igreja, era para alguém que está vivendo a fé, está pensando em ir para o mundo? Por causa de picuinha? Por causa de fofoca? Por causa de disse-me-disse? Por causa de uma ou outra pessoa que deu mau testemunho? Era para alguém estar pensando em sair da igreja? Meu Deus do céu! Não, era para estar cheio de temor. Para onde que eu vou? Olha os sinais. O que esse mundo tem para me oferecer? Agora que eu tenho que orar mais, agora que eu tenho que estreitar mais a minha comunhão com Deus. Mas não, em pleno fim dos tempos, você vê gente abandonando a fé. É assustador. Em pleno fim dos tempos, com tantos sinais da volta de Jesus, você vê as pessoas apostatando da fé. Isso é assustador. Mas os sinais da volta de Jesus para a igreja é isso. O amor se esfriará de quase todos. A apostasia da fé, muitos apostatarão da fé. Está escrito que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Eu nunca vi em nenhuma época tanta gente apostatar da fé como nessa época que nós estamos vivendo. As pessoas estão trocando o altar pelo mundo, a santidade pelos prazeres da carne. Estão se enchendo do mal. Mas a grande tribulação está vindo aí. A grande tribulação está vindo aí. A Bíblia fala das taças da ira de Deus lá no Apocalipse. As taças da ira de Deus vão ser derramadas. O cálice da ira de Deus. As pessoas que ficarem aqui, elas vão beber o cálice da ira de Deus. Elas estão se enchendo do mal, elas estão se enchendo do pecado, até transbordar. Na época de Abraão, Deus já falou isso para ele, lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo
15, versículo 16, Deus falou para Abraão assim, olha, e a quarta geração tornará para cá, porque ainda a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então as pessoas estão se enchendo o cálice dela com pecado, mentira, adultério, prostituição, fornicação, imoralidade, invejas, orgulho, vaidade, ganância. As pessoas estão se enchendo nos vícios, nas farras, nas curtições. Elas estão enchendo o cálice do pecado. Mas esse cálice vai transbordar. Vai chegar uma hora que esse cálice vai transbordar. Porque Deus é paciente. Mas até a paciência de Deus tem limite. Se você vir enchendo o seu cálice do pecado, ainda dá tempo de você esvaziar, viu? Ainda dá tempo de você esvaziar esse cálice. E se arrepender e se consertar com Deus. E aplacar a ira de Deus. Porque se continuar enchendo esse cálice, se não se arrepender, se continuar deliberadamente no pecado, esse cálice vai transbordar. E às vezes, quando você toma conhecimento da desgraça que acontece na vida de algumas pessoas, em muitos casos é porque o cálice transbordou. O cálice transbordou. A pessoa teve tanta chance, teve tanta oportunidade, ouviu tanta palavra, ouviu tanta pregação, recebeu tantos avisos, recebeu tantos alertas, recebeu tantas orações. A mulher falou tanto, o marido falou tanto, a mãe falou tanto, o pai falou tanto, não deu ouvido. Por isso que a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, 2 estarão juntos, um será tomado e o outro será deixado. Muitos casais vão ser separados no arrebatamento, porque o marido não está acompanhando a mulher espiritualmente. Às vezes a mulher está no espírito, a mulher vive no temor, na comunhão, e o marido não quer nada com Deus. Só vem para a igreja para acompanhar a esposa. Não se entrega. 2 vão estar na cama, um vai ser tomado e outro vai ser deixado, ou vice-versa. Às vezes o marido está ali, levando as coisas de Deus a sério, e a mulher está na brincadeira. Está se apoiando um na fé do outro, e ainda diz assim, ora lá por mim. Ora por mim, faz o voto por mim, dá o dízimo por mim. Tem filho que tá apoiado na fé da mãe, tem neto que está apoiado na fé da avó. Sua avó vai, viu? Sua vovozinha vai subir, você vai ficar. Não desperta não para você ver. Sua mãe vai, você vai ficar. Ou vice-versa, seu filhinho vai, viu? Porque às vezes a senhora fica tão preocupada com o seu filho, com seus filhos, e não cuida de si. Ora tanto pelos outros, faz tanta campanha pelos outros, e não cuida da sua vida espiritual. Não cuida da sua comunhão com Deus. Ajuda muita gente e não se ajuda. Cuida de muita coisa. Tem gente que cuida de muita coisa na igreja, mas não está cuidando de si. Cuida de um grupo, cuida de um projeto, cuida de um trabalho, cuida disso, cuida daquilo, mas não está cuidando de si. A Bíblia diz, cuide-se, cuide-se. O que adianta eu cuidar de todo mundo e não cuidar de mim? Se eu cuidar de todo mundo e não cuidar de mim, eu vou cair. Cuide de você. Cuide da sua salvação. Vigie mais com a sua alma. Não se iluda com nada nesse mundo, não. Olha o que ele diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15.
já que as coisas estão desse jeito, que tudo isso está acontecendo aí diante dos nossos olhos, diante de tudo isso, olha o que Paulo nos aconselha, ele diz assim, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você já ouviu a parábola das 10 virgens? As 5 nécias e as 5 prudentes? Seja você as prudentes. Olhai prudentemente como você está andando, como que você está se portando, sobretudo fora da igreja, porque é fácil ser de Deus aqui dentro, é fácil ser de Deus dentro das 4 paredes do templo, o ambiente aqui é propício. Quem vai xingar palavrão aqui? Quem vai ver pornografia aqui dentro da igreja? Quem vai fazer negócio errado aqui dentro? Pode ter endemoniados a esse ponto, eu não duvido não, mas é mais difícil. O problema é lá fora, é quando você sai por essas portas. Você tem que se manter em espírito, é quando você está em casa, sozinho sobretudo, quando não tem ninguém te fiscalizando. A hora que a tua alma mais corre perigo é quando você está só. Quando você está sozinho por aí. Para você vencer os maus pensamentos, vencer os desejos da sua carne, vencer os desejos do seu coração. É no seu trabalho que você tem que estar em espírito. O Espírito Santo, ele não está com você só quando você está na igreja, não. Não tem lugar que o Espírito Santo não desça, não tem lugar que o Espírito Santo não esteja. Eu já vi testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo no banheiro, buscando. Foram batizadas no banheiro, porque não buscaram só na igreja, não. Tem gente que é batizada no jejum de Daniel, porque a pessoa foca nisso, se concentra nisso. Você vê que tem gente que é batizada no trabalho, tem gente que é batizada em casa, tem gente que é batizada dentro do hospital, tem gente que já deu testemunho aí, que recebeu o Espírito Santo dentro do presídio. Até no presídio o Espírito Santo desce. E você tem que andar com ele. Em todo lugar que você for, você tem que estar no Espírito. Está escrito, andai em Espírito, prudentemente. Você tem que andar com prudência, remindo o tempo, aproveitando todo o tempo que você tiver. Sua cabeça tem que estar nas coisas de Deus, se envolvendo mais com a palavra, meditando mais na palavra, ou consumindo conteúdos espirituais. Tem tanto livro, tem tanta literatura que a igreja coloca à sua disposição, que o Espírito Santo já inspirou o bispo Macedo para escrever. A igreja tem um arsenal. Nós temos uma rádio, fica 24 horas a Rede Aleluia. Programas na televisão 24 horas. Tem a plataforma univervideo.com, que você se cadastra lá e tem inúmeros filmes, séries, cultos, palavras, mensagens. O que não falta, pessoal, é conteúdo espiritual. O que falta é interesse das pessoas em consumir as coisas que é de Deus. O que falta é disposição. Tem disposição para tudo. Tem disposição para tudo. Mas na hora de ler a Bíblia não tem disposição, tem preguiça. Na hora de orar, vem o sono, vem o cansaço, vem a letargia. Ele continua dizendo assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você tem que estar sempre ligado com Deus. Meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim?
que o Senhor quer que eu faça? Como que eu tenho que me conduzir diante dessa situação? Como que eu tenho que reagir a essa luta? Como que eu tenho que encarar esse problema que surgiu? Me dê sabedoria, me dê entendimento, meu Pai, me guia. Eu não quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer o que eu quero, da minha forma, eu quero fazer do jeito que agrade o Senhor. Você está sempre ligado com Deus, querendo ser justo, amém? Querendo ser justo. E para terminar ele diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho desse mundo. Não beba do vinho desse mundo. Não se embriague das coisas desse mundo, pessoal, porque esse mundo vai acabar. Esse mundo está com os dias contados. Jesus disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não somos desse mundo. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, vamos ler aqui rapidinho. Hebreus, eu gosto de ler a Bíblia. Vocês gostam de ler a Bíblia também? Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Olha que forte o que o escritor aos Hebreus fala a respeito dos heróis da fé, dos antepassados. Diz assim, ó, todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi, Moisés, enfim, os profetas, todos estes morreram na fé. Está salvo. Se morreu na fé, está o quê? Está salvo. Você tem que permanecer na fé. Você sabe quando é que você sabe que você está salvo? Quando você está na fé. Às vezes a pessoa, ela está doente, ela está orando, fazendo corrente, buscando a cura, e morre. Não é curada. Ela morre com aquela doença. Mas ela morreu na fé, está salva. Ela não foi curada, mas foi salva. Você tem que morrer na fé. Você tem que estar na fé até a morte. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Quem é de Deus não está mais agarrado a esse mundo. Está esperando ser resgatado desse mundo, ser arrebatado. Você vê que lá na guerra, os países estão arrebatando os seus cidadãos de lá. Estão mandando voos para resgatar os seus cidadãos de lá, porque eles não são de lá, a guerra não é deles. Então, eles pedem repatriação, porque eles dizem assim, não, eu não sou daqui, essa guerra não é minha. Então, eles são arrebatados, quer dizer, tirados de lá. E é isso que Deus vai fazer com a igreja. Deus vai nos levar para a nossa pátria. A nossa pátria não é nesse mundo. A nossa pátria é os céus. Nós temos que viver aqui como peregrinos. Você pode ter tudo, mas nada pode ter você. Você pode ter tudo, mas o teu coração não pode estar em nada, porque a qualquer momento você vai largar tudo aí. Porque no caixão não tem gaveta. O que é que você vai levar? O carro vai ficar aí, a casa vai ficar aí. Se tem dinheiro no banco, quanto tem no banco? 1 bilhão, 1 bilhão vai ficar aí. Vai levar nada. Só vai sobrar a sua alma. Compreende, sim ou não? Cuide da sua alma.
cuide da sua salvação.